Todos conhecem a história do Titanic, mas poucas pessoas sabem que ele tinha 2 navios irmãos e que, na noite do naufrágio, um deles estava correndo para ajudar, mas não chegou a tempo. A má sorte parecia acompanhar o trio de navios, mas cada um deles teve momentos gloriosos que permanecem na mente de quem navegou neles. Continue assistindo para descobrir uma história de admiração, engenhosidade e má sorte. E não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações para se juntar a nós no lado incrível da vida. Você sabe como o iceberg atingiu o navio, como a banda tocou até o fim e como toda a tragédia se desenrolou. Mas antes de acontecer, parecia impossível que um navio como aquele tivesse o fim que teve. Nada disso poderia ter sido previsto pela White Star Line, a empresa que construiu o Titanic, que tinha grandes esperanças quanto ao que o navio inafundável e seus navios irmãos, o Britannic e o Olympic, poderiam realizar. O Olympic foi o primeiro do trio a zarpar, em 11 de junho de 1911, rumo a Nova York. O tamanho dele iria impressionar as multidões. A viagem inaugural do Olympic transcorreu sem incidentes, e uma multidão de 8.000 pessoas em Nova York pôde explorar suas luxuosas acomodações enquanto ele estava atracado lá. Havia grandes expectativas para o enorme navio, mas apenas cerca de 2 meses depois, o Olympic sofreu um acidente com o HMS Rock. O Rock sofreu o maior dano, pois o arco ficou plano como uma panqueca. Após a queda, o Olympic voltou lentamente para Belfast, onde o Titanic estava sendo construído. No cais, as pessoas podiam ver os 2 enormes navios lado a lado, enquanto partes do Titanic eram usadas para colocar o Olympic de volta em forma. Uma visão rara de se ver. Em 14 de abril de 1912, o Titanic atingiu um iceberg, e minutos depois, a tripulação pediu ajuda por rádio aos navios próximos. Naquela noite, o Olympic voltava de Nova York quando recebeu o sinal de socorro. O navio deu meia volta e correu a toda velocidade em direção ao Titanic, mas eles estavam tão longe que teriam chegado apenas na noite seguinte. Em algum momento durante a madrugada de 15 de abril de 1912, a tripulação do Olympic decidiu que não chegaria a tempo e interrompeu o curso. Os sobreviventes do Titanic acabaram sendo resgatados pelo Carpathia. O Olympic foi equipado com botes salva-vidas para toda a tripulação e passageiros após o naufrágio do Titanic. Ele passou de 20 para 64 botes salva-vidas. Também foram feitas alterações nas anteparas estanques e foi instalado um casco extra para construir um tipo de casco duplo. Foi determinado que um casco duplo teria impedido o Titanic de afundar. Durante vários anos, o Olympic foi usado no esforço de guerra contra a Alemanha. Ao longo do tempo, o Olympic transportou mais de 200.000 passageiros, incluindo milhares de americanos que fugiam da Europa e tropas que lutavam durante a Primeira Guerra Mundial. Um dos momentos mais significativos desse navio foi quando ele atingiu um submarino alemão e o afundou. Descobriu-se que o submarino estava se preparando para disparar um torpedo contra o Olympic. O Olympic acabou navegando pelos mares por 3 décadas, o que lhe rendeu o apelido de Old Reliable, ou Velho Confiável, apesar de alguns acidentes anteriores. Ele ajudou os sobreviventes do HMS Audacious quando este estava afundando, fazendo o que não pôde por seu irmão, o Titanic. Eventualmente, a má sorte alcançou o Olympic. O navio colidiu com um navio farol de Nantucket e o acidente sinalizou o começo do fim. Atingido e cansado após anos de serviço, o Olympic foi desmontado e sucateado. O Old Reliable teve muitos anos de serviço e milhares de passageiros, mas a jornada do Britannic foi mais curta. Quando o Titanic afundou, a White Star Line se deparou com o problema, pois já tinha outro navio enorme em obras. A White Star Line iniciou a construção do HMHS Britannic em 30 de novembro de 1911, cerca de 4 meses antes do naufrágio do Titanic. O Britannic era o mais novo do trio de navios, tendo sido construído por último, e também era o maior. Eles pretendiam chamá-lo de Gigantic, mas após o desastre do Titanic mudaram o nome para Britannic, por considerá-lo um nome de sorte. Com o naufrágio do Titanic, a White Star Line passou por uma investigação rigorosa e muitas mudanças foram feitas no projeto do Britannic. O Britannic era muito parecido com o Titanic e tinha o que era, na época, a maior turbina marítima do mundo, capaz de atingir velocidades mais rápidas do que o Olympic. Com o destino do Titanic fresco na mente, tudo foi feito para garantir a segurança desse novo navio. O Britannic foi finalmente lançado em 26 de fevereiro de 1914, quase 2 anos após o Titanic ter conhecido seu fim. Após o desastre do Titanic, a White Star Line queria que o Britannic redimisse a empresa.
O Britannic estava a caminho de se tornar um navio de sucesso, transportando passageiros por mais de 1 ano e meio, quando o governo britânico o requisitou e o transformou em um navio-hospital durante o início da Primeira Guerra Mundial. Ele foi pintado todo de branco com enormes cruzes vermelhas em sua lateral para indicar que era um navio-hospital. Um dos cirurgiões do navio, o Dr. J.C.H. Beaumont, considerou o mais maravilhoso navio-hospital que já navegou pelos mares. Ele podia tratar até 3.309 passageiros de uma vez só. Foi assim que o Britannic se tornou o navio-hospital de Sua Majestade, ou HMHS Britannic. Embora a visão desse magnífico navio tenha colocado um sorriso no rosto de 1 ou 2 soldados feridos, o Britannic não operou por muito tempo. Apenas 1 ano depois de ter sido transformado em navio-hospital, o Britannic atravessava o mar Egeu para resgatar soldados feridos quando foi atingido por uma forte explosão. Os passageiros não sabiam o que havia acontecido, mas dirigiram-se ao convés para desembarcar. Não está claro o que atingiu o Britannic, mas o consenso geral é que ele foi atingido por uma mina deixada por um submarino alemão, embora alguns ainda acreditem que um torpedo o atingiu. O capitão tentou mover o navio para uma praia próxima, mas ele estava afundando rapidamente. No desespero contra as ordens do capitão, vários tripulantes lançaram botes salva-vidas e desembarcaram. Mas como o navio estava em movimento e as hélices funcionando, os botes foram sugados e destruídos. Embora tanto esforço tenha sido feito para garantir que o Britannic fosse mais seguro que o Titanic, qualquer que fosse a explosão deixou o Britannic na mesma condição terrível do Titanic em apenas 10 minutos. Em uma cruel reviravolta do destino, ele também afundou no oceano. Ao contrário do enorme número de mortos do Titanic, apenas 30 pessoas morreram no naufrágio do Britannic e mais de 1.000 sobreviveram. Tantas pessoas sobreviveram porque o acidente aconteceu pela manhã, quando a temperatura da água estava mais quente, e a ilha grega Kea estava por perto para oferecer ajuda. No final, o Britannic só navegou pelos mares por pouco mais de 2 anos e meio. A má sorte que se seguiu ao Titanic, ao Britannic e aos acidentes e desaparecimento do Olympic foi notável, mas o mais impressionante é que havia uma mulher que navegou nos 3 navios e sobreviveu. Violet Jessop era membro da tripulação e enfermeira a bordo dos navios. Essa mulher estava lá quando o Olympic colidiu com o HMS Rock em 1911, e ela desembarcou com segurança. 2 anos depois, ela escapou do naufrágio do Titanic no bote salva-vidas número 16 e mostrou a algumas mulheres que era seguro embarcar nos botes salva-vidas. Você imaginaria que isso seria o suficiente para impedi-la de entrar em um barco novamente, mas não. Alguns anos depois, ela serviu como enfermeira no Britannic, enquanto era usado como um navio-hospital. Quando ocorreu a explosão, Violet pulou no mar, foi puxada para baixo pela água e bateu com a cabeça na quilha, mas sobreviveu. Imagina essa experiência, ela devia ter nervos de aço. Ao todo, o trio de navios viveu jornadas de triunfo e tragédia. O destino ruim pode tê-los seguido, mas todos os sobreviventes ficaram com histórias incríveis para contar. Então, diz aí, incríveis, vocês gostariam de ter visto algum desses navios na vida real? Deixe-nos saber nos comentários. Não se esqueçam de dar um like neste vídeo, de compartilhá-lo com seus amigos e de clicar em se inscrever para ficar por dentro.